presentamos El Templo Viviente. A continuación. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga mucho en este día de hoy. Queremos decir que estamos orando mucho por este tema que estamos dando hoy, porque é um tema muito tocante, muito importante para nós outros. E queremos invitar a você para que empecemos este programa especial hoje com uma palavra de oração. Amado Padre, glória a tu nome, Senhor, por tu palavra. Ilumina nossa mente, nosso coração. Dá-nos sabedoria, Senhor, para obedecer a tus preceptos. Dá-nos discernimento para nunca descarriar nossos pés de tus caminhos. Bendice tu pueblo, tu obra, tu igreja. Guarda nossos queridos. Te lo pedimos por Jesus. Amém. Queremos dar a bem-vinda a você que nos está acompanhando em el tema de hoje. E queremos dizer, meus irmãos, de que temos uma página de internet preparada especialmente para você, www.institutodesaludtotal.com www.institutodesaludtotal.com. Aí temos vídeos, temos muito material, livros eletrônicos, artigos, e temos também receitas de arte culinária, muito material para que você possa preparar-se especialmente para o curso de obra médico missioneira. Queremos também dizer que temos DVDs que estamos colocando à disposição com esses temas a nossos irmãos. Também queremos, meus irmãos, dizer que estamos predicando em las igrejas este tema profético com a reforma pro salud. É muito importante que agora entendamos que o Senhor quer que o braço direito do mensagem do terceiro ángel pueda trabalhar. A reforma pro salud tem que ser restaurada em el meio da igreja. Assim que é palavra do Senhor. E, meu querido irmão, vamos ao tema de hoje, um tema muito importante que temos, el sarandeio. Estamos apresentando uma série de temas sobre o sarandeio. Hoje, o tema é cambiando de bandos. Um tema muito difícil, muito pesado, um tema muito agressivo, mas queremos dizer, meu querido irmão, de que não devemos rechazar a palavra do Senhor. E se nos colocamos a las manos do Espírito Santo, Ele nos vai ajudar a permanecer fieles à luz da palavra. Então, se nós outros queremos agora com reverência abrir a palavra de Deus, e quero começar lendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. E diz assim a poderosa palavra de Deus: Também debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo? En los postreros días. Así que la palabra de Dios menciona que estamos entrando ahora en una crisis como nunca ha habido antes. Pues ya los seres humanos pasaron por angustia, tribulación, persecución, horas amargas, una guerra, 2 guerras mundiales. Pero lo que la Biblia menciona, cuando leemos las profecías, como dice Daniel 12:1, dice tiempo de tribulación como nunca ha habido desde que hay hombres en la tierra. Y San Pablo está mencionando esto, versículo 2 dice así, 2 de Timoteo, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, mi querido hermano, este es el gran problema, amarse a sí mismo. Significa que não amo a Deus em primeiro lugar, que não estou disposto a obedecer a Deus em primeiro lugar. E agora vem uma lista, disse que serão ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sem afecto, disse aqui, sem afecto natural, implacáveis, caluniadores, e disse intemperantes. O que significa esta palavra intemperantes? Significa, meu querido hermano, desobedecer as leis da saúde. A reforma pro saúde vai ser desconsiderada.
Pero usted vai dizer assim, pastor, pero aqui está falando do mundo, o mundo é intemperante, eles tomam, bailam, eles fumam, usam drogas. Pero aqui, meu querido irmão, talvez que agora nos vai chocar um pouquinho, este texto está mencionando mais que todo de la igreja. O mundo também sigue esta norma, o mundo está descarriado, o mundo está entregado às mãos do inimigo. Pero aqui está mencionando que em tempo del fim também a igreja estaria em peligro. E como chegamos a esta conclusão? Porque aqui menciona agora, diz assim, vamos seguir leitura, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, versículo 4, impetuosos, infatuados, agora disse, amadores, e o versículo 4 disse, amadores de los deleites más que de Deus. Quer dizer, meu querido irmão, que aqui está tratando de pessoas que deveriam amar a Deus mais que os prazeres, mais que a uno mesmo, porque o versículo 2 diz, amadores de si mesmos. Versículo 4, amadores de los deleites más que de Deus. E agora o versículo 4 diz, confirmando o que estamos comentando, diz, que tendrão aparência de piedade, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El mundo não tem aparência de piedade, pois el mundo a gente é violenta e toma e fuma, não esconde. El mundo está revelado, que está perdido, que está descarriado, que está nas mãos do inimigo. Pero aqui está tratando de um grupo de pessoas que deveriam amar mais a Deus e amam a si mesmo, e que deveriam ter uma piedade prática, pero amam mais os placeres de la carne que obedecer a Deus. E disse agora clarito, tendrão aparência, quer dizer, eles têm uma cara de santos, pero aqui a la vez disse assim, não vivem em harmonia com a luz que têm. Este é o grande peligro, por lo qual Deus agora vai então zarandear a igreja, para que o caráter de cada um de nós seja revelado. E agora diz clarito a palavra de Deus, versículo 5, a estos evita. Por isso que agora vamos à profecia e encontramos, meus irmãos, que Deus vai zarandear a casa de Israel. Deus agora vai eliminar a paja, vai eliminar a cizaña. Já miramos vários temas e colocamos também um tema que é o zarandeo e a reforma pro salud, porque aí miramos que eles são intemperantes. E agora, meu querido irmão, nós miramos que o Senhor nos está dizendo, a estos evita. O que significa isto? Apocalipse tem um mensagem solene. Diz assim, meus irmãos, o segundo mensagem, que diz, caiu Babilônia. E quando este mensagem vai ser dado agora com potente voz, o mesmo mensagem que está em el capítulo 14, versículo 8, vai ser repetido em Apocalipse 18, de 1 a 5, e aí diz assim, Babilônia se ha transformado em guarida de demônios, cueva de demônios, e agora diz, salid de ella, pueblo mío. Quer dizer que Deus vai ter um povo puro, santo, e que a la vez este pueblo agora tem que santificar-se e sair de Babilônia. E que significa isto, meu querido irmão? Que este pueblo deve purificar-se e deve estar agora limpo para guardar a venida de nosso Salvador. Por isso, então, eu leio algo em 1 Tessalonicenses, me vino agora esta cita à mente, que é muito importante, porque sempre menciono eu, Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, sem a qual nadie verá o Senhor. Pero em 1 de Tessalonicenses 4 também vai repetir esta mesma cita, pero agora de maneira mais profunda, diz assim, capítulo 4, versículo 3. 1 de Tessalonicenses 4, verso 3, diz, pois la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparteis de fornicação. Então, meu querido irmão, o versículo 7 também diz assim, 1 de Tessalonicenses 4, 7, pois não nos ha chamado Deus a la inmundicia, sino a la santificação.
Entonces, este es un llamado de Dios para su pueblo al tiempo del fin, para que seamos santos, para que seamos puros, para que seamos perfectos. Y esto, mi querido hermano, está allá en Mateo, está allá en Levítico, está allá en Hebreos, está allá en Apocalipsis. Pues en toda la Biblia está diciendo, como en Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Quiere decir, Dios tendrá un pueblo apartado esta hora. Entonces, mi querido hermano, cuando estamos mencionando el proceso de zarandeo, esta obra es la obra del Espíritu Santo que va a zarandear la iglesia. Y mencionamos, mis hermanos, que el zarandeo no es una experiencia fácil. Y el zarandeo a la vez viene de Satanás, como mencionamos de Lucas 22, cuando Jesús dijo clarito, Satanás me ha pedido para zarandearte, Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor, pues yo estoy tranquilo, hasta la muerte voy, si es necesario por usted. Y Jesús dijo bien claro, usted no está preparado esta noche mismo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero a la vez este zarandeo viene por parte de Satanás, como mencionó Jesús a Pedro, pero también Jesús nos va a zarandear. ¿Por qué, mis hermanos? El Señor Jesús quiere una iglesia limpia, quiere un trigo limpio, sin cizaña, sin paja. Eso ya miramos en los otros videos. Miramos el tiempo del sellamiento, miramos las causas del sellamiento. Y hoy, mi querido hermano, vamos ahora a mirar el resultado de este sellamiento, de este zarandeo, porque ahora va a haber un grupo que va a apostatar. Por eso estaba ya leyendo en Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, dice, no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía. Y no solamente allá en Vaticano, en Roma, en Estados Unidos, al gobierno americano, no. La apostasía más que todo vendrá a la iglesia. La apostasía profetizada, mis hermanos, no solamente es al mundo. El mundo siempre ha estado en gran apostasía, en rebelión, en idolatría, pero ahora esta apostasía, este mundanismo, este materialismo va a entrar en la iglesia al tiempo del fin. Por eso San Pablo menciona, segundo de Timoteo 3:1, dice, vendrán en los últimos días tiempos peligrosos. Por eso, mi querido hermano, ahora entonces, pues nosotros no estamos aquí para echar piedras, decir que las iglesias, que los pastores, pues esto es cada cual tiene que examinarse a sí mismo. Pero me toca a mí examinarme, me toca a mí, mis hermanos, verificar si estoy firme en la roca es Cristo. Por eso dice de los 144,000 que ellos siguen al Cordero. Y a esto vamos en todos estos materiales que estamos colocando, de que ahora habrá un grupo de personas que va a perder el apoyo de la iglesia, vamos a perder el apoyo de la familia, vamos a perder el apoyo del gobierno, vamos ahora a perder la seguridad de la policía, nadie nos va a proteger, vendrán tiempos amargos y el único, mis hermanos, que nos va a sobrar, el único, es Jesús. Por eso que ahora el Señor va a permitir que venga un gran temporal, una gran crisis, y estoy mencionando eso en las iglesias, que el trabajo que tenemos, la gelera con comida, el salario del fin del mes, pues la casa que tenemos, el carro, todo vamos a perder. Ahora, mis hermanos, vamos a ser nómades, caminando a las montañas, sin nada, sin comida, sin ropa, sin trabajo, sin seguridad. El único que nos va a sobrar, como a Jacob, orar al Señor. Confiar que Él nos va a livrar. Por eso, mis hermanos, estamos para ser bautizados ahora por um bautismo que não temos ideia. Por isso já colocamos em outro programa, quando Juan el Bautista disse, mira, eu los bautizo com água, pero ele que viene los bautizará com fuego. E, mi querido hermano, o mais difícil para que eu pueda tragar, estudando esses temas para dárselos a ustedes, é entender, mis hermanos, casi com lágrimas, lo digo esto, de que a maioria, mis hermanos, se vai perder. A maioria se vai perder. E que a igreja hoje está sendo um trabalho completamente perdido, porque estamos llenando a igreja ou as igrejas de
cizaña, de paja, que será queimado al tiempo final. Por isso, meu querido irmão, agora necessitamos trazer esses temas a los púlpitos, predicar esses temas a los pastores e ao revés de los pastores nos predicarem a nós outros o mensagem, temos que predicar a los pastores. Estudem estes livros para que tenham esta luz, esse discernimento, este colírio que é o que disse o mensagem do testigo fiel e verdadeiro de Apocalipse 3:18 adelante, e que puedan dar a la congregação esta comida verdadeira. Porque, mis hermanos, aunque nos chamem de alarmistas, de fanáticos, pero isso está às puertas e nós outros estamos, como disse Mateus 25, dormidos. Pois então, hermanos, estamos aqui fazendo um esforço para trazer esta luz, sem nenhum fanatismo, não queremos acusar a nadie, não decimos que somos o único bueno, o mero mero, a única estrela brilhando e que todos estão perdidos. Sabemos que o Senhor tem, mis hermanos, 7,000 que não se doblegaram a Baal e que se vão levantar. E esse é o tema de hoje, porque enquanto há uma grande apostasia dentro, pero a la vez, mis hermanos, afuera, há um exército de pessoas que são pessoas de princípios e que aceptarão a fé verdadeira. Querido hermano, então, o que devemos predicar é a luz correcta, é a palavra. E isto, meu querido hermano, agora vai chocar com alguns de los pensamentos que temos, por dizer, nós outros estamos colocando, como os judios, nossa confiança, porque somos hijos de Abraão. E Jesus dijo, não, vocês não sabem de que lado estão e de quem sois hijos. Então, mis hermanos, agora, confiar que somos membros da igreja é peligroso. Confiar porque guardamos o sábado é peligroso. Há algo mais que devemos agarrar-nos, aferrar-nos, a parte de estar na igreja, a parte de guardar o sábado, a parte de trazer dízimo, a parte de muitas coisas, pero há algo mais e hoje queremos estudar isto com bastante reverência, com bastante calma, porque a Bíblia diz assim, mis hermanos, el capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17, dice, porque chegou el gran día de la ira del Cordeiro. Este Cordeiro agora já não está mansito, já não está calmado, chegou el dia de la ira del Cordeiro, versículo 17, e quem poderá sostener-se? Então, quando Apocalipse 6, 17 diz, quem poderá sostener-se? Porque este cordeiro está airado. E agora, como resposta, vai vir, hermanos, o capítulo 7, porque aí termina o capítulo 6, e o capítulo 7 vai apresentar um grupo, mis hermanos, que sale victorioso de la bestia, de la marca de la bestia, del número de la bestia, e agora este grupo vai estar com el cordeiro em el mar de vidrio, e este grupo, mis hermanos, viene de la gran tribulación, dice la palabra de Dios. Por isso, mi querido hermano, agora devemos unir todas as coisas para entender claramente, mis hermanos, que agora vem uma grande apostasia, pero a la vez vai venir uma grande bendição a la igreja. Pero el punto é, estou eu preparado, estou firme como na roca, tenho já condições de habitar com aquele que é chama devoradora. Então, mis hermanos, o fuego devorador é a glória divina. Estamos preparando-nos para habitar com Cristo, sentar-nos com Ele em su trono. E este é algo muito grande, mis hermanos. E Deus já ha eliminado um grupo de ángeles caídos del cielo, ha eliminado a pareja del Edén por rebelião e não vai levar agora outro grupo de rebeldes a seu reino. Por isso, o Senhor agora nos vai passar por el zarandeo. Então, o tema é cambiando de bando. Pois eu tenho muito material, hermanos, estamos sempre comentando de que temos este livro, que é um livro poderoso, hermanos. O livro, El Gran Conflito, Conflito de los Siglos, pois é um livro poderoso e através deste livro, pois he chegado à luz em 1980 e lo he leído muitas vezes e me quedo assustado, hermanos, de que pois hoje a gente está sentada mirando a televisão, vai ao cinema, vai ao teatro, vai aos juegos, pois como que não tuviera que ler, que estudar, que preparar-se? O livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, diz, prepara-te para encontrar-te com tu Deus.
E preparar-se, mis hermanos, não é solamente ao último minuto ir allá a ver que hago, não. Preparar-se agora é comer o pão, como dizia, mis hermanos, el profeta, comi tu palavra. E então, mis hermanos, comer a palavra significa estudar, retener esses conceitos. E aquela página 666, o conflito de los siglos, a la página 666 diz assim: conforme vai acercando-se a tempestade, e de que está falando? Pois o decreto dominical. Conforme vai acercando-se la tempestade, e agora mira o que disse: muitos que professaram creer em el mensaje del tercer ángel, pois aqui não está falando de pentecostales, de bautistas, de evangélicos, aqui está falando de los adventistas del sétimo dia, e disse que muitos, não a minoria, muitos quer dizer gran cantidade, a maioria, que professam creer em el mensaje del tercer ángel, pero que no fueran santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán la fe, abandonarán su fe e irán a engrossar las filas de la oposición, uniendo-se com el mundo e participando-se de su espírito, e chegarán a ver las coisas casi bajo el mismo aspecto, assim que quando chegue a hora de prueba estarão preparados para situar-se de lado mais fácil e de maior popularidade. Hombres de talento e de eloquência que se gozaram dia em la verdade, emplearão suas faculdades para seduzir e descarriar almas. E não está falando que vão fazer isto allá e al mundo, vão fazer isto dentro da igreja, porque eles têm poder, têm eloquência, têm conhecimento, eles têm também muita influência dentro da igreja, e agora vão usar o seu poder para descarriar os hermanos da igreja. Então, meus hermanos, nós temos que fazer algo, porque a igreja está em peligro, pois quando vamos a los cultos, não há leitura da palavra, não há leitura da profecia, não há leitura dos últimos acontecimentos, das cenas escatológicas, e há, meus irmãos, um plano que está desenhado, que Satanás vai usar esses homens de influência, pero que não foram santificados por la obediência à verdade, e serão usados para descarriar a la gente. E hoje, meus irmãos, quantos já não creem no santuário? Quantos já não creem no espírito de profecia? Quantos estão agora usando o sábado apenas para dormir? Perderam a santidade, o senso de santidade do sábado, e lo tomam literalmente como um dia de descanso para estar na casa dormindo. Queridos hermanos, e aqui menciona, vamos regressar aqui a cita, pois aqui é muito triste, hermano, minha irmã, muito triste, disse: se convertirão em los inimigos mais encarniçados de seus hermanos de antaño. E sabe quem serão seus maiores inimigos? Os que estão predicando a verdade presente, os que estão predicando a hora que Cristo está em el santuário celestial, os que estão predicando a hora que é tempo de regressar à la reforma pro salud, e esta gente disse que serão inimigos, disse fanático, e nos apontam de alarmistas, e tudo isso, disse, quando os observadores del sábado sejam levados ante os tribunais para responder de sua fé, estes apóstatas serão os agentes mais ativos de Satanás para caluniar-los e acusá-los, e para incitar a los magistrados contra eles por meio de falsos informes e insinuações. E aí disse a cita também aí: em aquele tempo de persecução a fé de los siervos de Deus será provada duramente. Em aquele tempo, a fé de los siervos de Deus será provada duramente. Hermano e minha irmã, pues, pudiera seguir a leitura, a outra página, pero não vou seguir com este livro, porque tenho muito material hoje que compartilhar com você, pois o tempo me vai muito rápido. Pero lo que quero dizer, mis hermanos, é que agora chegou um tempo de gran apostasia. Por isso, mis hermanos,
Estou mencionando que este capítulo del zarandeo, pois está em eventos de los últimos dias, está em primeiros escritos, está em preparação para a crise final del Dr. Scheid, Fernand Scheid, está também em el perfil de la crise venidera, el capítulo, a ver aqui, já tenho aqui em la mano, já lhe vou dar aqui uma pequena ideia deste livro, Preparação para la crise venidera. Me olvidei, parece que é o capítulo 7. Sí, é o capítulo 7, assim chama. El zarandeo e la omega de la gran apostasia. Mira, esse é outro tema, pois queremos fazer outra série sobre a crise omega, ou a apostasia omega. Poucos de nós outros conhecemos a história, e se não sabemos como foi a apostasia alfa ao princípio do movimento adventista, pouca ideia vamos ter de como preparar-nos para a grande apostasia omega. Então, há tempo, meus irmãos, há tempo histórico para o zarandeo. Já a irmã Huay mencionava que em seus dias, pois já estava em evidência, pero mais que todo, o zarandeo peligroso é o zarandeo profético, que é o escatológico, que é agora o que vem adelante. E agora, meus irmãos, este zarandeo que vem adelante, pois agora vou a esse capítulo aqui, Perfil de la Crise Venidera, assim chama este livro, não é muito conhecido, mas você pode ir a Google, a la internet e poner al buscador el Perfil de la Crise Venidera e bajar em seu computador este livro e pode ler. Então, eu estou agora, disse, classes de adventistas que abandonarão a igreja. Estou lendo a página 68. Disse assim, também está em El Conflito de los Siglos, página 660, disse, dejar que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância vuelvan a empunhar el cetro, que el espírito de persecução se encienda e entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Y tengo aquí la otra cita también más abajo, porque son muchas citas que hay aquí. Dice, mis hermanos, de Review and Herald, 20 de noviembre de 1913, não está muito lejos el tempo quando cada alma tendrá que suportar la prueba. Se nos impondrá la observância del falso dia de repouso, la prueba será entre los mandamentos de Dios y los mandamentos de los hombres. Ahora escucha, los que han cedido paso a paso a las exigencias mundanas y se han conformado a las costumbres del mundo, cederán entonces a los poderes vigentes, antes que someterse a las burlas, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y muerte. En ese tiempo el oro será separado de la escoria. Querido hermano, querida hermana, va a soprar todo viento de doutrina, va a venir el mundanismo como nunca hemos mirado, y eso, como estaba leyendo en 2 de Timoteo 3, de 1 a 5, tendrán apariencia de piedad, pero no fueron santificados por ella, porque são amadores de si mismos e amantes del placer. A estos, dice la palabra de Dios, evita. Tenemos que salir de este grupo de personas. E então, mis hermanos, aqui menciona claramente de que haverá um grupo de pessoas que abandonará a fé. E agora, mi querido hermano, Deus, então, é que vai fazer a obra de apartar-nos. Por isso eu decía a la sierva del Senhor, primeiros escritos, perguntei qual era a obra del tercer ángel, me dijo, a obra del tercer ángel é muito terrível, apartar la cizaña del trigo. Deus vai limpiar. E qual é o método de Deus? Pois agora eu não sei explicar isto. ¿Por quê? Vou ler aqui em este mesmo livro, El Perfil de la Crisis Venidera, dice así la sierva del Senhor. En la obra final, estou lendo a página 75, dice, en la obra final, Deus actuará em formas inesperadas.
E isto nos vai agarrar de surpresa, porque não sabemos, igualito que o que passou com os judeus, vai passar com nós outros. Eles por miles de anos estavam sacrificando o cordeiro e profetizando, viene o cordeiro, e esperando o cordeiro. E quando chegou o cordeiro, lo mataram. Não lo reconheceram, não lo pudieron mirar como era que o cumprimento da profecia de miles de anos e lo levaram à cruz. Será que esta história vai repetir? Por isso, minha querida irmã, agora escute isto. He dicho que outro ángel habría de venir del cielo com um mensaje e toda a terra teria que ser iluminada com su glória. Seria impossível para nós outros dizer exatamente como vendrá esta luz adicional. Poderia apresentar em uma forma muito inesperada, de um modo que não estivesse de acordo com as ideias que muitos han concebido. Por isso le mencionava a meu irmão del peligro agora de poner um rótulo. Não, eu sou de la igreja, estou salvo. Eu guardo o sábado, estou salvo. Não, meu querido irmão, porque há mais que Deus espera de nós outros, que solamente ser um membro de uma igreja, ou que apenas vamos a ir à igreja sábado. Claro que está correto, não estamos em contra do dia do Senhor, mas aqui está mencionando de que poderia apresentar-se em uma forma muito inesperada, de um modo que não estivesse de acordo com as ideias que muitos han concebido. Então, meus irmãos, não podemos rotular a obra de Deus de salvação pois de la maneira como nós outros queremos que seja. Então, meus irmãos, agora vamos dar uma mirada a este librito, eventos de los últimos dias, porque temos aqui muita luz, meus irmãos. Aqui começamos comentando de que o capítulo 12 habla del zarandeio, está na página 176, pero eu quero ler uma cita que está na página 179, Eventos de los últimos dias, página 179. E disse assim, la sierva del Senhor: quando aumentem las pruebas a nuestro derredor, quando aumentem las pruebas, ¿qué significa esto? El decreto dominical. Si verán en nuestras filas tanto separación como unidad. E, meu querido irmão, quando a sierva del Senhor está falando de que muitos nos deixarão, não é que estão, pois isso se interpreta completamente equivocado. Alguns interpretam assim, vão deixar a igreja e a igreja será pura. Não, meus irmãos, vão deixar a fé, os princípios verdadeiros, porque estamos amarrados não em uma igreja, estamos amarrados em uma fé. Por isso disse Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança de los santos, los são os que guardam los mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Então se disse assim, alguns que agora estão listos para tomar armas de guerra, em tempos de verdadeiro peligro, pondrão de manifiesto que não han edificado sobre uma roca sólida, cederão a la tentação. Aqueles que han tenido gran luz e preciosos privilégios, pero não les han aprovechado, bajo um pretexto ou outro, se alejarão de nós outros. Querido hermano, pues aqui me viene a la cabeça que em Mateus 25 há 10 vírgenes. Todas tinham a lâmpada, todas aguardavam o esposo e todas se dormieram. Hasta que não havia nenhuma diferença, porque todas estavam em la mesma condição, pero aparentemente todas eram iguais. Porque quando chegou o grito, alguém, al clamor de la meia-noite, menciona, aí vem o esposo, quer dizer, alguém estava despierto. E então, agora as vírgenes se despertaram, pero 5, las infactuas, elas se dieron conta, meus irmãos, que seu aceite estava muito limitado. Elas tinham a lâmpada, tinham a luz, eram iguais às demais, pero as 5 prudentes tinham armazenado o aceite em quantidade suficiente para a hora da crise. Esta é a diferença. Por isso, meu querido irmão, hoje podemos estar descansando em uma falsa segurança que nos vai agarrar de surpresa, porque hoje todos somos iguais. E quando estamos falando aqui, meus irmãos,
de la iglesia, que decimos que estamos como tranquilos en la iglesia, no estoy hablando apenas a los adventistas de la conferencia, pues que somos muchos adventistas de la promesa, de la reforma, del advenimiento, de los tres ángeles, del otro ángel, el cuarto ángel. Hay adventistas por toda parte, todos guardan el sábado, todos pues tienen iglesias. Por eso le digo, mis hermanos, ahora no podemos confiar en hombres y ni tampoco en denominaciones. No, porque yo soy de este ministerio, pues yo estoy bien. Mi querido hermano, aquí menciona de que muchos abandonarán las fileras de los guardadores del sábado. Entonces, mi querido hermano, cuando miramos aquí en este libro, Eventos de los Últimos Días, pues ahora voy a la página 182, y dice así, mis hermanos, aquí, a la página 182, a ver aqui, porque fiz várias anotações, muitos mostrarão. Um minutito aqui para que leia a cita correta. Encontrei a página 183, marquei mal aqui, meus irmãos, porque como tenho todo o capítulo, pues me gostaria ler todo o capítulo, mas não há chance por el tempo, assim que tenho que selecionar. Página 183, Eventos de los Últimos Días, dice, muchos, mira, no poquitos, este es el gran peligro que nos asusta a los predicadores, hermanos. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo, como que para poder vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Quiere decir pastores, ancianos, diáconos, pessoas que estavam na conferência, pessoas que estão em cargos muito grandes, muito altos. Disse, muitos não estavam com Cristo, não se amarraram a Jesus e, portanto, será grande a apostasia. Mi querido hermano, mi querida hermana, em este momento, então, disse aqui que a sierva del Senhor ha mirado, mis hermanos, que al momento del decreto dominical habrá una gran apostasía. Ahí a la secuencia dice así, mis hermanos, los ministros no santificados serán erradicados. Esto ya leí en otro tema, nomás para seguir la lectura, dice, el gran asunto que pronto afrontaremos, que es la imposición de las leyes dominicales, eliminarán a todos aquellos a quien Dios no ha señalado, y Él tendrá ahí sí un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Y ahora, mis hermanos, la sierva del Señor explica por qué este gran grupo de personas abandonará la fe. Porque, dice la secuencia ahí, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal teia satánica. Quiere decir que Satanás los estaba usando. Satanás lo estaba inspirando a dar el mensaje en los púlpitos, porque aquí dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos teniendo la antorcha de la falsa profecía. Y hoy, ¿cuántos pastores que suben a los púlpitos no tienen el espíritu de profecía, no predican el santuario, no hablan del juicio investigador, nunca aceptan la reforma pro salud, ni la teoría y ni la práctica no viven la reforma pro salud? Y estos pastores, mis hermanos, ellos no pueden prepararse y ni tampoco pueden preparar la iglesia para la lluvia tardía y para la hora de la crisis que está delante de nosotros. Pues mi querido hermano, yo no sé si usted pues, nos está acompanhando del peligro en que estamos metidos hoy, quando vamos semana tras semana a escuchar pastores e predicadores e ancianos que não têm essa experiência com Deus e que, portanto, não nos podem despertar da apatia de los pecados que estamos arrastrando em esta hora tão solene. Estamos preparando, hermanos, uns temas sobre a verdade presente e a hora do juízo de los vivos. Porque estamos para entrar em um momento mais solene, o momento quando em el cielo termine o juízo de los muertos, empiece o juízo de los vivos. Pues agora, mis hermanos, los que estavam
Sem aceite vão estar perdidos. Por isso a Bíblia diz, aí em Apocalipse 22, 11, ele que está sucio, siga sucio. Ele que é imundo, pois siga imundo. Pero ele que é santo, agora siga santo. E por que disse siga todavia? Porque haverá um tempo, meus irmãos, um tempo aún adelante, pero já para esto cerrou a graça. Pero esse tempo adelante já não é para esses que conhecem a luz. Agora esse tempo de misericórdia é para aqueles que estão afuera e que nunca tiveram acesso a estas verdades solenes e transcendentais que o Senhor nos ha dado. Uau, que tremendo, meus irmãos. Então, agora, dice a sierva del Senhor em este librito, Eventos de los Últimos Dias, a la página 184, hermanos. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Então, meus irmãos, o tema de hoje é el zarandeo, cambiando de bando. Hoje miramos, meus irmãos, quanta gente bonita predicando, talentosa, cantando, participando. Pero quando eu leio isto, hermano, eu me acordo de Jesus que chegou a Jerusalém mirando allá e os discípulos miravam as pedras. Mira que bonito, Senhor, que brilho, que espetáculo, que cena maravilhosa. E Jesus começou a chorar. Pero chorava, meus irmãos, com comoção. Porque ele não estava mirando a beleza de Jerusalém, de las piedras, os niños correndo aquela tarde. Ele estava mirando ao futuro, quando os soldados estavam cercando a cidade e adentro da cidade não havia comida e as madres comendo os filhos e os soldados atacando e queimaram o templo e destruíram Jerusalém. Hermanos, agora está passando o mesmo. Não temos ideia de lo que vem adelante. Eu, quando vim de Brasil a Estados Unidos, pois eu vim aprender inglês e tinha que pagar muito caro o curso de inglês, pois eu tinha aí, hermanos, um part-time, assim decimos, um trabalho parcial à tarde, e uma senhora me disse assim, lhe gostaria de limpar minha jarda? E eu falei, claro que sim, necessito de dinheiro. E então me levou a sua casa, era uma casa muito grande, uma mansão, mas a parte de atrás era época de outono, e as hojas haviam caído, meus irmãos, a los montones, não se mirava o pasto, as pedras, nada, o cimento, porque eram montanhas de hojas que se caíram de los árboles. E agora disse, meus irmãos, aquilo mesmo, el zarandeo de Deus avienta multitudes como hojas secas. E agora essas hojas têm que ser levadas para serem queimadas ou echadas afuera. E, meus irmãos, aqui disse a sierva del Senhor, la paja, estou lendo Eventos de los Últimos Dias, página 184, disse, la paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Pois hoje miramos igrejas que se parecem muito consagradas, pastores que se parecem muito consagrados, hermanos que participam de maneira muito consagrada. Aqui disse, meus irmãos, aún de lugares que hoje podemos ver apenas aparente trigo, pois lá o viento vai levar as pajas. Pronto, os hijos de Deus serão provados por intensas pruebas e muitos, mira, não poucos, hermanos, muitos de aqueles que agora parecem ser sinceros e fieles resultarão ser vil metal. Então, meus irmãos, nós miramos uma pessoa bem arreglada, bonita, dando a escola sabática, predicando, dando uma campanha, diz, uau, que hermano consagrado, mira que bonito. Aqui disse a sierva del Senhor que a hora da crise, meus irmãos, muitos de estes, pois a hora que chegue a grande prueba e tribulação, aparecerão como lata pura. Por isso, meus irmãos, hoje não devemos confiar em nenhum pastor, nenhum predicador, mas com isso não estamos em contra das igrejas, os pastores, porque sempre mencionamos, se nosso pastor pues está haciendo lo mejor, trabajando por las almas, predicando la profecía, dando el mensaje de la verdad presente, pues tenemos que apoyarlo, tenemos que ir con él, tenemos que ayudarlo. Pero si nuestro pastor ha declarado, mis hermanos, a través de su vida, de su estilo de vida, o de su predicación al púlpito, que él no es un hombre de Dios, pues tenemos que apartarnos porque es un hombre del diablo, está ahí siendo instrumento, va a apartar el pueblo de Dios y va a descarriarlos para llevarlos a la destrucción.
Wow, qué triste hablar esto, hermanos, pues tenemos que hablar. Es un mensaje triste, difícil de dar, muy difícil de tragar este sermón, este mensaje, pero es palabra del Señor, mis hermanos, y esta será la gran prueba. Y aquí dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría, wow, ¿qué leemos? Cuando la mayoría nos abandone. Wow, la sierva del Señor pues escribió con todas las letras, hermanos, dice muchos y ahora dice la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Pues hoy ser adventista es fácil. Pues vamos a la iglesia, encontramos los hermanos, pues ya a la noche ya regresamos a Babilonia, es muy fácil. Pero cuando los campeones sean fuertemente perseguidos y que los mismos hermanos se nos ataquen y nos acusen de todos los lados, esta será nuestra gran prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Querido hermano, querida hermana, es una prueba terrible la que viene. Y ahora, mis hermanos, el punto más triste, como estaba comentando, este libro, mis hermanos, Testimonios para Ministros, fue escrito como resultado de la caída de la iglesia, cuando rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Y ahora, mis hermanos, aquí tenemos un capítulo muy interesante que habla de los obreros del Señor y dice así la página 409, Testimonios para los Ministros, 409, dice la decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Hermano, este es algo terrible, es una traición, porque cuando vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 16, que encontramos el Armagedón, encontramos que es la última batalla de Satanás en contra de Cristo y pone a los seres humanos a su lado para luchar en contra de Jesús y en contra del remanente. Ahora escucha esto, a la misma página, al pie de página, dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de una falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Eso está terrible, mis hermanos, qué gran tristeza debe de haber venido al corazón de la sierva del Señor al tener que escribir, hermanos, estas páginas de tanto negativismo. Y a la página 412 dice más aquí, levantad barreras contra el enemigo. Estoy leyendo el mismo libro, Testimonios para los Ministros. Página 412 dice, muchos que ahora pretenden creer la verdad, pero que no tienen fundamento, se unirán al partido de Satanás. Los que no han estado del lado de Dios en este conflicto serán ¿qué? Piedra de tropiezo para los que han obtenido una experiencia viva para sí mismos. Quiere decir, mis hermanos, que Satanás está planeando ahora poner un grupo de personas que no se consagran, que no se entregan al Señor. Por eso vino, ya mencionamos, las causas del zarandeio. Y tenemos ahí, mis hermanos, lo que es el rechazo del testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3, 18 adelante. Y ahora, mis hermanos, por no entregar a Cristo su corazón, ellos ahora serán, aquí dice, piedra de tropiezo para los demás. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pero yo quiero decir que a la vez que sale un grupo muy grande, y vamos a terminar con este libro, Maranata, va a haber ahora, mis hermanos, Maranata, la página 207, dice así, el tiempo del zarandeio es la matutina de la página 198. Aquí dice así, mis hermanos, que va a haber una
apostasia muito grande, um grande grupo será apartado. Agora diz ao pé de página, diz assim: sin embargo, hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejen vacíos los que se consideren agraviados y abandonen, no la iglesia, la verdad. Porque já mencionei que agora há um grande error que estão dizendo que os dissidentes, os apóstatas, que abandonam a igreja. Não, os que são apóstatas, os que são las cizañas, são os que abandonam la verdade. La verdade, meus irmãos. Disse, su lugar será ocupado por homens de verdadeiros princípios cristianos que chegarão a ser majordomos fieles e dignos de confiança, que apresentarão a palavra de Deus em sua sencillez e em seu marco verdadeiro. El Senhor obrará de tal maneira que os desconformes se separarão de los fieles e las filas no se reducirão. Los que são firmes e fieles cobrirão el vacío dejado por quienes se disgustem e apostatem. Uau, que tremendo, hermanos! É uma guerra, é uma batalha. Satanás e Jesus vão julgar todas as forças, e a la vez que Satanás derrumba uma grande parte do exército de Jesus, pero Jesus agora vai venir, hermanos, e agarrar grande parte do grupo do exército de Satanás. E, meus irmãos, eu tenho aqui uma cita, e como me gostaria estender este tema, porque tenho aqui muito material todavia, pero tenho aqui uma cita de la sierva del Senhor que está em este comentário da Bíblia. Diz assim: aceptam la verdade em grandes quantidades. E diz assim, está na matutina Cada Dia com Deus, la página 161. El tiempo de los castigos destructores de Dios está entre colchetes, será el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber lo que es la verdad. El Señor los contemplará con ternura, su corazón se conmueve de misericordia, su mano aún se extiende para salvar, entre tanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar. En estes últimos días serán admitidos en la iglesia grandes cantidades de personas quienes oyen la verdad por primera vez. Aquí está clarito, mi hermano. La gracia cierra, 1 de Pedro 4:17, primero para los que tienen la luz, que conocen la verdad. Pero la gente de afuera todavía va a tener chance. Primeiro, Deus está querendo limpiar sua igreja. Deus vai limpiar, mis hermanos, que o trigo esté puro e agora, então, vai trazer a los fieles que estão afuera. Hoy el Senhor não pode iluminar los pentecostales, los evangélicos, los de la nueva era, la gente sincera, la gente de princípios que está allá en el mundo, porque si ellos vinieran adentro de la iglesia y ellos encontrarían en los púlpitos esses ministros no consagrados que no se comprometen con la luz, que están atacando quien predica la verdad, se escandalizarían y regresarían para atrás. Por tanto, mi hermano, Deus vai limpiar la iglesia. Este es el zarandeo. Pero el lugar que sale, que deja vacío este grupo de apóstatas, Deus vai trazer a la luz, não a la igreja, a Jesus, a la luz. Mi querido hermano, Deus vai trazer um exército poderoso. Que Deus te bendiga e a mim também, para que permanezcamos firmes e fieles a la luz de la palavra de Deus. Vamos orar. Amado Padre, quanta luz em tu palavra, Senhor. Quão grande é o peligro de estar em esta hora. Ajuda-nos, Senhor. Que não tenhamos em nosso coração nenhum ódio, nenhuma amargura, Padre Santo, nenhuma rebelião, que possamos abraçar a luz completa, a lei de Deus, a reforma para a saúde do santuário e mais que todo seguir nosso grande sumo sacerdote, Senhor, para que podamos estar limpios, purificados, emblanquecidos em la sangre del Cordeiro. Padre querido, gracias por tu palavra, gracias por tu Espírito Santo, bendice tu pueblo, Senhor, ajuda-nos a despertar enquanto há tempo, te lo pedimos por Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio.
En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.